Fala pessoal, Vinícius aqui e aqui nesse vídeo eu vou passar 5 posturas de um bom líder. Quer aprender a liderar? Fica nesse vídeo até o final que você vai ter conteúdo prático. Se você não é inscrito, o que você faz agora? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Se você achar ele útil, aí você compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai ser de bom proveito. Bom, vamos lá. Falar de liderança, 5 posturas de um bom líder. Primeira postura de um bom líder é dar o exemplo. A grande maioria dos chefes que a gente vê aí é aquela pessoa de mandar e você obedece e não dá o exemplo. O líder é aquele que está no campo de batalha e está fazendo junto. Então, digamos aquele chefe que fala para você chegar às 8 da manhã, mas só que ele chega às 10 porque ele se sente privilegiado. Ele não é um líder, ele é um chefe. Porque se ele quer que você chegue às 8 da manhã, ele vai chegar às 7h50 da manhã. O líder, ele faz mais que o seu liderado. Existia uma frase que eu gostava muito do marketing de rede, que era, assim, eu não sou do marketing de rede, mas usei muito, fiz até um vídeo sobre isso, fiquei 3 meses lá, mas 3 meses que eu cresci pra caramba, e eu gosto muito dessa indústria. Mas pegando uma frase dos líderes de marketing de rede, é que se você corre, a sua equipe anda. Se você anda, sua equipe para. Se você para, sua equipe senta. Então sempre o líder tem que fazer mais que os liderados, para dar um exemplo. Se ele quer realmente enxergar aquela paixão, né, do liderado fazer, se ele quer realmente fazer com que aquela pessoa faça querendo fazer aquilo e não ameaçando ela de ir embora, de se não fizer aquilo ela tá errada, se ela errar ela toma chicotada e por aí vai. Então a postura do líder é seu exemplo. Segunda postura do líder é 100% de transparência. Bom, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura que está melhorando, mas era uma cultura que não era uma cultura transparente como a gente vê lá fora, tá? Essa questão do brasileiro não é questão do ser humano, é uma questão de cultural, do jeitinho brasileiro, de não falar a verdade, de tentar às vezes ganhar vantagem em cima de alguém. Lá fora não tem nada disso. Eu lembro de uma história que falaram assim para um alemão que, poxa, no metrô ninguém tem lá cobrando passagem, mas todo mundo vai lá e paga, porque você simplesmente, já que não tem ninguém olhando que você não vai pagar, não passa, né, no metrô e vai sem pagar. E o alemão até sem entender, falou, mas por que eu faria isso? Mas por que eu faria isso? Ou seja, ele não tem nem o raciocínio de que, pô, vou ganhar em cima do metrô que ninguém vai ver eu passando sem pagar. E o brasileiro não, o brasileiro tem essa cultura que está mudando muito, tá? Em relação a isso. E acontece que muitas pessoas não são transparentes. E a transparência tem que ser num nível, né? Te mostrar um exemplo, qual o nível de transparência tem que ser. Se liga um cliente problemático, por exemplo, para o seu escritório, digamos, e quer falar com o fulaninho, que é o líder, né? Esse líder não pode falar, fala que eu não estou. Porque aquilo é mentira. Até isso, até para despistar um cliente, ele não pode fazer nenhuma mentira. 0 mentiras. Até a mentirinha boba. Porque ele vai dar o exemplo para as pessoas que não precisam falar a verdade. Então ele tem que falar com 100% de transparência. Sem ficar fazendo joguinho, né? Sem ficar falando aquilo que é dúbio. Então seja 100% transparente. Porque isso não se paga na hora. Às vezes você até, sendo transparente, você perde lá em algum momento, mas você ganha no longo prazo. Porque as pessoas consistentemente veem que você é uma pessoa coerente e fala a verdade. Isso o longo prazo mostra. Se você fala sempre a verdade, você não pega em nenhuma mentira. E uma mentirinha sequer faz você perder sua credibilidade. Tá? Agora, a terceira postura de bom líder é que o líder não traz para si o mérito. Ele dá o mérito. Então, se a tua equipe está performando bem, o mérito é dela. Se ela está performando mal, a responsabilidade é sua. Quando você é líder, você tem que se desapegar do ego. Ou seja, você não tem que querer aplauso, você não deve querer reconhecimento. Você deve, no máximo, ter a própria avaliação de que você está fazendo um bom trabalho. Não procurar a avaliação dos outros. Não se preocupe com a avaliação dos seus liderados sobre você. Se preocupe em fazer o que tem que ser feito, em ser justo
e aprender sempre. Tá com eles lá e dá a mão para eles. Se eles vão te avaliar bem ou mal, você não tem que ficar pensando nisso. Você não tem que fazer ações para que eles te avaliem bem. Você tem que se desapegar. Você só tem que se apegar na sua própria convicção de você mesmo, não na convicção do outro. E às vezes quando você faz algo excepcional, você não tem que ficar se vangloriando, e sim dar o mérito para a sua equipe que fez acontecer e deu o resultado esperado. E a quarta postura do líder é justamente assumir responsabilidades e erros, tá? O líder, quando ele não tem o resultado esperado, ele é a pessoa que, em vez de apontar para os outros, ele aponta para si. E pode até falar para os seus liderados: olha, eu falhei, eu errei aqui, você estava certo, vamos fazer desse modo. Olha que curioso, olha como diferente é. Muita gente que chega em cargos executivos quer esconder os erros como quem esconde uma droga, assim, para não ser pego da polícia, por exemplo, porque se vê supostas falhas, né, ele pode ser demitido. E ele tem medo disso, quer mostrar, quer construir aquela imagem, né, de Superman que não erra, coloca a culpa em outra pessoa. Eu vejo isso o tempo todo. Tá? Então, mas um líder de verdade, aquele que as empresas vão valorizar, as empresas de verdade, porque é aquele que esconde erro, ele até consegue passar adiante, ele consegue enganar, ele vai enganando as pessoas até mais facilmente do que a se vê por aí. Mas eu aqui eu consigo ver de cara que é aquele executivo, né, de aponta erro, responsabilidade, nunca a responsabilidade está com ele, mas o líder de verdade, ele assume erros, tá? E a quinta postura que eu cito aqui foi de um coach meu que me passou. Eu tive uma época, a atuação com um coach muito conhecido, e ele me passou uma coisa muito importante sobre conversas difíceis e feedback, tá? O líder tem que passar feedback. Eu, por muito tempo, essa postura eu não tive. Eu tinha a postura muito daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de não falar, não usar nunca a crítica, nunca, né? O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala que toda crítica é inútil. Eu tinha aquilo como dogma, como mantra. E se alguém fazia alguma coisa errada, eu não passava o feedback como eu deveria passar. Eu era muito cauteloso demais, às vezes não passava. Só que com o passar do tempo, para você ter equipes de alta performance, né? Se você quer que a pessoa só goste de você, tudo bem, você vai criticá-la da maneira mais branda possível. Mas se você quer ela em alta performance, não dá para você não fazer feedbacks diretos. E feedbacks são conversas difíceis. Tem gente que fala até do feedback, né? Que é, puxar a orelha mesmo. E às vezes é preciso falar: olha, cara, você não fez isso aqui, não fez aquilo outro, eu preciso fazer, por isso, por aquilo. Sempre quando você falar que tem que fazer algo, você tem que sempre fundamentar o porquê de fazer aquilo, tá? Porque isso a pessoa assimila mais se ela entender o porquê. E feedback é imediato, não faz aquilo de guardar aquele feedback para a semana que vem. Semana que vem eu vou chamar meu liderado para conversar sobre aquilo que ele fez errado na semana passada. Não. Fez alguma coisa que não está de acordo, não é tolerável ou pode fazer melhor, chama, fulano, tem que fazer isso aqui assim. Faz o feedback, tem que ser imediato, não espera para dar feedback. Porque se acumula, fica até chato, a pessoa está no meio do trabalho, não, deixa eu falar uma coisa aí, semana passada você fez isso aqui. Aí parece que tem que ter um ritual para dar feedback. Não fez uma coisa errada, não ligou para o cliente, não fez a marcação do horário correta, não fez a saudação na hora de abordar o cliente, sei lá, qualquer coisa que está no processo, você fala: olha, fulano, você deixou de fazer isso aqui, precisa fazer isso aqui porque causa isso, aquilo outro, né? E aí vai dar o feedback para a pessoa. Dessa maneira você consegue ir caminhando para virar um bom líder, tá? Bom, se você gostou desse conteúdo, e se você não se inscreveu, tá? Você considera novamente se inscrever, porque são conteúdos que eu crio aqui, mas que eu aprendo com muita gente do alto jogo. Eu tô te passando às vezes 8 anos de empreendedorismo para você pegar e você aplicar aí para sua vida, perfeito? Fechou? Então dá o like, se inscreve aqui, até o próximo vídeo. Eu quero ver você no próximo vídeo também. Bora!